Senado. As reformas estão pulsantes e toda a população está preocupada, prestando atenção. E um grupo de empresários propôs em São Paulo a implementação, isso foi nesta semana, na terça-feira, de um imposto único sobre transações financeiras no Brasil, argumentando que existe hoje no país uma janela de como a reforma tributária, que vai casar aí com a previdenciária e tantas outras. Para debatermos, estamos aqui recebendo o doutor Renato Garcia e o doutor Francisco Melo, advogados, professores, que vão compartilhar conosco também as suas experiências e seus pontos de vida. Doutor Francisco Melo, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, ilustres amigos de mesa. Boa tarde, ouvinte. Eu acho um tema bastante importante, bastante atual, até para que a população se envolva nisso, porque o que está em jogo aí é exatamente a reforma estrutural da Previdência do Brasil. O Imposto Único, a meu ver, eu vou explicar, ele adequaria completamente a Previdência a uma maneira que não seria preciso outras reformas mais tarde, como nós vamos necessitar. Se essa reforma passar, daqui a 5 anos no máximo, vamos precisar de outra. Doutor Renato Garcia, boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, companheiro de mesa, Bejado Bejante, doutor Francisco. É um prazer voltar a esses microfones aqui. Eu tive a oportunidade de muitos anos, né, ficar tecendo as opiniões para o nosso público daqui de Juiz de Fora, e retornar aqui é uma satisfação. E para você que está nos acompanhando também pela internet, faço o convite, participe conosco. Nós estamos ao vivo no Facebook da Rádio Globo, facebook.com/Rádio Globo JF, e você acompanha esta entrevista com imagens através do nosso canal na rede social e também no WhatsApp, que já está liberado, aberto para sua sugestão, seu comentário, sua pergunta para os nossos convidados, o 99815-0791. Nós estamos no ar, este é o Debates na Globo. Eu agradeço a técnica de Hugo Soares também nos trabalhos de som aqui no AM 910. É isso, né, Bejane? Eu acho que o doutor Francisco Melo pontuou muito bem. É um assunto complicado, mas é um assunto importantíssimo. Vamos falar dessa reforma tributária, vamos trazer junto com os nossos convidados essa questão do imposto único. Existe realmente essa janela de oportunidade, amigos? Eu acho que tanto o doutor Renato como o doutor Francisco podem clarear não só para nós, como para os ouvintes, né, que não só no Brasil, como também no exterior, que a expectativa é da reforma da Previdência passar, embora nós que estamos no jornalismo sabemos que existe ainda dois caminhos a percorrer, né, que é o segundo turno, que podem, não sei se ainda vão colocar dentro da própria Câmara Federal, estados e municípios. Agora, com certeza, isso vai caminhar no Senado e não sabemos como que isso vai ter o reflexo na votação. Doutor Renato. Olha, a questão de reformas no Brasil é imprescindível. Nós estamos passando uma crise muito forte já há vários anos, justamente porque o Estado está emperrando a economia. Temos vários entraves que dificultam o empresário a poder criar emprego, a poder gerar renda. A reforma da Previdência já foi um primeiro passo, mas não foi o passo que deveria ter sido dado. A não inclusão de estados e municípios nessa reforma é desastrosa. Depois eu vou até citar o exemplo aqui de Juiz de Fora. A situação de Juiz de Fora na Previdência Social é caótica. Sem solução à vista para os próximos anos. E a questão do imposto único é um sonho. Eu ouço falar isso desde que me entendo por gente. Nosso problema é que nós temos uma economia e uma tributação muito diversificada e muito complicada. Como fazer o imposto único é que eu tenho a minha dúvida. E em relação ao imposto único, doutor Renato, depois nós vamos passar para o doutor Francisco, que é o comando aí do nosso grande homem de frente desse debate. Em relação ao imposto único, não adianta ter um imposto único também, vamos botar lá 40%. Isso também não resolveria nada, né? Exatamente, o nosso problema é que a nossa economia é muito complexa. Se contarmos aí nos dedos a quantidade de tributos que existem, que incidem sobre várias das atividades econômicas, você tirar da varia de condão e criar um imposto só que vai resolver essa situação é inimaginável para mim.
Eu acho muito difícil. Isso tem que ser feito paulatinamente, reduzindo alguns impostos, transformando alguns impostos primeiro, para chegarmos à questão do imposto único. Eu acho que isso é muito mais hoje questão de retórica do que uma esperança que você pode ter de que amanhã nós vamos ter um imposto único. É muito difícil. Agora, doutor Francisco, Renato pausou aqui muito bem, paulatinamente. Quais são os primeiros passos? Bem, em primeiro lugar, sem tentar dar aula aqui, porque eu quero colocar só objetivamente para os companheiros de mesa e para o ouvinte, vamos ver se eles conseguem entender, porque esse tema é complexo, que a Previdência, tal como ela é montada no Brasil, acho que o doutor Renato está aqui do meu lado e vai lembrar do que eu vou falar. O Bejane talvez não lembre, mas a Previdência lá atrás, ela era montada no sistema americano, era via sindical, ou seja, os IAPs, lembra dos IAPs? Lembra. IAPB. Aí os militares vieram, eu preciso fazer essa introdução para que o ouvinte entenda. Os militares vieram e em 1966, aproveitando a ditadura, aproveitando tudo, eles fizeram o INPS. Então eles unificaram tudo, mas separaram. INPS era para abranger toda a previdência privada e a previdência pública, ela era a parte, no fundo, de servidor público do governo, que sempre existiu. Ocorre que esse modelo chegou à exaustão, porque naquele momento era factível, realmente era um tripé. O governo pagava um terço, o empregador pagava um terço e o outro terço ficava pela sociedade como um todo, né, na sua parte de contribuição. Então, teoricamente, no papel, era um modelo absolutamente factível, um modelo moldado nos moldes alemães, que era o melhor modelo da época. Hoje faz água, porque hoje, naquele tempo, 3 estavam no ativa para um que estava na inativa. Então, esses 3 financiavam esse um. E o governo nadou em braçada. Tanto nadou em braçada que pegou esse dinheiro todo e fez o que fez. Entre outras coisas, por exemplo, o presidente Juscelino usou o dinheiro do servidor público para fazer Brasília. Me corrija se eu estiver errado, doutor Renato. O fundo do servidor público havia... Chegou a um ponto que o governo teve que dizer o seguinte: eu tenho que pegar o servidor público, já que eu não tenho mais dinheiro do fundo dele, e tenho que botar no regime geral da Previdência. E aí começa a nossa complicação. Sem contar que a Constituição já tinha feito uma outra coisa, já tinha, para uma questão de justiça, ela tinha colocado os trabalhadores rurais dentro da Previdência quando eles nunca contribuíram. A desestabilização, no caso, doutor Francisco, começou com a Constituição de Brasília? Não, a desestabilização começou com a mudança da relação de emprego, porque a base de cálculo da nossa Previdência hoje, Bejane, ela está calcada, ela está montada, a base de cálculo é a folha de salário. Isso é pouco inteligente. Isso é pouco inteligente porque o empregado não sabe que ele custa para o patrão 2,5 vezes o valor que ele recebe. Em outras palavras, só para o ouvinte entender melhor, eu pago R$1.000 para o meu empregado, e meu empregado diz: esse cara é um burrinha, está ganhando dinheiro comigo, etc. E o empregador, e eu penso assim comigo, esse cara é um vagabundo, porque ele me custa R$2.500 e ele não vale isso. Esse é o problema de hoje. Quer dizer, então, em cima da folha de salário, o empresário pensa 2 vezes em admitir empregados. Então, haveria um esquema para que essa folha de salário fosse minimizada, fosse relativizada. Claro que existe. Claro, precisa ver se interessa para os políticos de Brasília, mas claro que existe. Até pelo modo tradicional, a Dilma tentou fazer desoneração, mas a presidente Dilma, infelizmente, era pouco inteligente e achava que sabia de economia e não sabia nada, e levou o Brasil aonde nós chegamos. Então, na prática, o que esse imposto... Primeiro que não é nem imposto único. Já é, como diz o doutor Renato Garcia, isso é uma questão é uma falácia gramática, porque ele seria um imposto para liquidar todas as contribuições sociais da Previdência. Então, esse imposto, toda a sociedade pagaria. Como é que funcionaria esse imposto? Veja, primeiro eu tenho que dar um outro dado para vocês. Hoje, a Previdência, no modelo que está, então eu quis dizer o seguinte: a relação de emprego mudou. Com a reforma trabalhista que o presidente Temer fez, todo mundo, eu por exemplo, eu estou aposentado,
como o doutor Renato, mas continua advogando, mas vamos dizer que eu tivesse na ativa e recebesse R$10.000 de um empregador. O empregador com a reforma trabalhista agora, que não é mais o objetivo principal, pode ser terceirizado, então ele diz: Francisco, eu vou continuar te pagando 10 mil, mas eu preciso que você vire pessoa jurídica. Vamos pejotizar. Como pessoa jurídica, veja, aqueles 2,5 vezes de contribuições que paga o empregador vão diminuir, porque eu vou fazer planejamento tributário para mim, então eu vou dizer, não, eu vou pagar pelo mínimo da Previdência, vou pagar 1 salário, 2 salários, 3 salários, no máximo eu vou pagar, entre aspas, 10 salários, que não são 10, é 5.800 e pouco, é o valor teto da Previdência. Então, veja, a relação de emprego mudou. Hoje em dia, nem mais há jornada de trabalho. Tem gente que trabalha em casa e manda o serviço via computador. Mas passando a pessoa jurídica, naturalmente que as férias é de sua responsabilidade. As férias é outro problema. Nós estamos falando da parte previdenciária, não estamos falando da parte trabalhista. A parte trabalhista tem um outro componente, 2,5 vezes é sobre a folha de salário. 2,5 vezes, não estou ainda incluindo, veja, porque se você incluir férias, os resíduos de vale-refeição, esses vale-transporte e tudo, o empregado custa para qualquer empresa no Brasil 30% do que ele ganha. Sim. Bom, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando se é possível encontrar uma maneira para financiar a Previdência. Então eu parto do seguinte número. Qual é o déficit da Previdência? Hoje, 70 bilhões. Já foi 65, estava projetado para ser 80, já ganhamos alguma coisa, foi para 70, essas contas são complicadas, não vou encher o ouvinte com esse problema. 70 bilhões. Quanto é que nós arrecadamos? Quanto é que a sociedade, com os tributos todos que estão aí, são 18 contribuições sociais, tem o Sistema S, enfim, são 18 contribuições sociais que fazem o bolo da Previdência, a receita previdenciária. Tem algumas, inclusive, que o governo deveria ser para a Previdência, o PIS e o COFINS. Sim. Mas não é. O governo está usando isso em outra para fechar o orçamento dele. Na LDO está separando isso. Então, veja, já tentei até ações para tentar, mas o Supremo disse que era possível, que o governo era soberano nesse assunto, enfim. Né? Eu entendo que não, eu entendo que aquilo foi uma decisão política. Mas, sabem quanto hoje nós arrecadamos com a sociedade paga via contribuições do empregador, via contribuições da empresa, via contribuições do próprio empregado? 120 bilhões, mais ou menos. Vou arredondar os números. Com 120 bilhões, mais os 70, que é o buraco, nós temos 190 bilhões. Bom, 120 bilhões, a primeira pergunta é: a Previdência está deficitária? Não, não está deficitária, porque se o governo pagasse a parte dele nesse tripé lá atrás que eu falei, que era 40, 50 bilhões, ela não estaria deficitária em 70, estaria deficitária em 10, 20, ou não estaria deficitária. Mas o governo não paga a parte dele. O governo quer receber tudo da sociedade. Então, no momento que ele quer receber tudo da sociedade, nós temos que encontrar uma maneira da sociedade pagar, porque o governo não vai tirar do bolso, ele não tem não tirar. Mas constitucionalmente não foi armado desta forma para que o equilíbrio imperasse nesses momentos de dificuldade? A total omissão da Constituição nesse sistema de armação. Isso são leis que vieram lá de trás. Em 1966, que eu lembrei, o doutor Renato vai lembrar, enfim, isso é coisa que... E aí as construções foram sendo feitas e foram colocando coisas, por exemplo, o imposto sindical. O imposto sindical não está na Constituição e até então era mantido. Agora veio a reforma e tirou o imposto sindical. Então, não há previsão da Constituição. Isso eu conheço bem também, porque fui professor de Direito Constitucional em faculdades aqui. A Constituição de 88 não corrigiu boa parte desses erros que aconteciam? Tentou corrigir e tentou implantar o Estado Democrático Social, quer dizer, a social-democracia. O Estado Democrático de Direito, previsto pela Constituição, tem algumas omissões, Dejane. Entre essas omissões está que na Previdência você tem omissões muito grandes. Aliás, não é papel da Constituição fazer isso. Isso é papel da lei. A lei é que tem que montar. Como é que é o sistema? Como é que vai ser o sistema? Bem, então deixa eu só concluir o raciocínio. 120 bilhões é o que nós arrecadamos com o sistema atual. 70 bilhões é o prejuízo, ok? Muito bem. E aí nós estamos tentando fazer uma reforma, diz o ministro Paulo Guedes, para ganhar 1 trilhão em 10 anos. Sim. 1 trilhão em 10 anos são 100 bilhões por ano, né? 100 bilhões por ano,
100 bilhões por ano, é o que ele quer atingir para não ter problema. Muito bem. Então, aí é que entra o imposto único. O imposto único é um imposto, eu vou tentar ser didático. Veja, é um imposto sobre as operações financeiras, sobre as transações financeiras, mas ele atinge desde o nascedor. Então vamos começar, por exemplo, num restaurante. Num restaurante, você paga uma nota de R$100, uma nota, você gastou R$100 para almoçar ou para jantar. Muito bem. Então, veja, eu vou dar a alíquota ideal que eu tenho em mente, não é o que o governo está falando aí. Então, você paga o restauranteiro, o dono do restaurante, vai pagar 0,5%. 0,5% dos R$100 é 5 centavos. Podem fazer a conta para vocês verem. E o que pagou, a pessoa que pagou, vai pagar 0,5%. É 1% no total. Se você pegar a soma de todas as comidas do Brasil, de toda a produção do Brasil, chama-se PIB. Essa soma de tudo, automaticamente, porque o que acontece com esses R$100? O restaurante vai levar ele para o banco, vai fazer um depósito. Então, é no depósito que paga o fato gerador. Então, o depósito, ele vai pagar 0,5% de tudo que ele depositar. E ao sacar, seja ele ou seja outro, quem sacar vai pagar 0,5% sobre o que sacar. Fazendo isso, a gente tem uma base de cálculo de todo o PIB do Brasil. O PIB do Brasil hoje é 7 trilhões de reais. 7 trilhões de reais, nós teríamos uma base de cálculo, assim, a grosso modo, sem considerar um outro fator que eu já vou falar, que é a velocidade da circulação da moeda. Então, 7 trilhões de reais a 1%, nós aí já teríamos os 70 bilhões que não fecha a conta. Insonegáveis, né, doutor? Insonegáveis. Insonegáveis. Por quê? Porque aí vocês poderiam, deixa eu só, já dou a palavra, doutor Renato, quero ouvir a sua. Aí vocês poderiam dizer, mas isso aí é o seguinte, ninguém não usa mais banco. Não, o governo tem meio para fazer isso. Diz, olha, todo pagamento tem que ser feito via bancária. Se o camarada quer deixar o dinheiro no banco ou não, é outro problema. E se ele sacar, no momento que ele sacar, ele também vai pagar. Então, pagando na ida e pagando na volta, pagando 0,5% em cada uma das partes, das pontas. Mas essa alíquota de 0,5% que o senhor cita, outras pessoas jogam isso para 1,5%, 2%. Outras jogam para isso. Eu estou falando a minha ideal, comecei a dizer assim, aquela que eu entendo que seria viável. Já no primeiro momento, mata o déficit da Previdência, como vocês estão vendo. E mata o déficit da Previdência de uma maneira absoluta. Ou seja, porque a sociedade é que isso vai ser... Esse 0,5% chegaria a 100 bilhões? Esse 0,5% chegaria a 100 bilhões, a 140, se a economia andar. Porque com a velocidade da circulação da moeda, a economia pode girar até 3 vezes, como já girou no Brasil. Mas aí tem a economia, né? Se a economia andar. Isso, mas com ajuste fiscal, tudo isso que está sendo feito chama-se ajuste fiscal, gente. E o ajuste fiscal é que faltou para a Dilma. E o Temer começou a tentar fazer o ajuste fiscal. Mas só a boa notícia de sair a Previdência, eu acho, intuitivamente, porque sou advogado de várias empresas aqui de Juiz de Fora e de outras do Rio também, e sei que está todo mundo esperando, coçando a mão para investir, mas não vai investir em projetos que não sabe se a economia vai andar nada. Quando não tiver a segurança. Doutor Renato, quero ouvi-lo. Eu colocaria uma ressalva no que o doutor está colocando, que é no sentido de que o que gera no Brasil dificuldade é a sonegação. E nós não temos instrumento para poder segurar essa sonegação. Então, por que nós não copiamos o que dá certo nos outros países? Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, vai comprar um produto. Qual é o preço? É $100. Qual que você vai pagar? É 110. Porque os 10 são de imposto. E esses 10, se o lojista não recolher, ele vai para a cadeia. Qual o empregador brasileiro que sonega que vai para a cadeia? Então ele sonega tranquilamente. Fica lá as dívidas monstruosas no INSS, fica a dívida monstruosa na Receita Federal e o governo não vê esse dinheiro. Então nós temos que achar um sistema que se arrecada efetivamente. Esse vai arrecadar. Entendeu? Esse não tem sonegação. Tem, ué. Se o lojista não vai lá no depósito dele. Se o lojista não depositar, ele vai repassar para alguém o dinheiro, porque não vai ficar embaixo do colchão. No momento que ele... Ele está hoje ali. Ao contrário, não paga. É mais fácil ter sonegação nos Estados Unidos, porque eu conheço, de gente ainda que arrisca, claro que vai para a cadeia, porque é a proteção
indébita. Não. Mas Quem quer ir para a cadeia? Quem quer ir para a cadeia? Mas nesse sistema, a vantagem é o seguinte: o dinheiro vai matematicamente, indubitavelmente, para alguma fonte financeira. Doutor, ele vai se transformar. Nossa cultura é de sonegação. Mas além da máquina do Estado, porque eu acredito o seguinte: a partir do momento que você tem essa questão da operação financeira, você tem uma diminuição na estrutura de fiscalização por parte do Estado, deixa a situação mais intuitiva, porque é direto ali na transação. E quando eu falo instituição financeira, é só fiscalizar as instituições financeiras. Nós já temos um fiscal para isso, que é o Banco Central. Então, veja, se não vai parar no banco, vai parar numa DTVM para comprar ações, vai parar em algum lugar. Com certeza, a instituição financeira. Ou no bolso do sonegador. Mas o bolso do sonegador, ele está ilhado também, porque como fonte pagadora, ele é obrigado a monetizar. O governo faz obrigações acessórias e diz assim, vamos falar do salário. Eu recebo, então, numa empresa R$10.000. Eu recebo R$10.000 e eu penso comigo, eu vou dar um chute no governo. No momento em que eu receber da empresa, eu vou botar debaixo do colchão. Veio uma ordem do governo dizendo o seguinte: empresa, você só paga ao Francisco via bancária. Então, os 0,5% da parte da empresa já está lá no depósito. Agora eu vou e saco. Porque estou amarrado, vou ter que sacar o dinheiro até para botar embaixo do colchão. Já estou pagando os outros 0,5%. Não tem jeito. Dessa maneira não tem jeito e fica uma fiscalização absurdamente simples, porque só basta o Banco Central. Não precisa ter auditor fiscal da INSS, não precisa ter, porque a dívida também é outro problema que nós podemos abordar. Mas eu estou falando apenas como é que poderia ser aproveitado esse imposto, que único não é. Ele seria único, nem único para a Previdência, gente. Sabe por que não pode ser único para a Previdência? Exatamente pelo que o doutor Renato acabou de falar. Porque o brasileiro é tão criativo e tão sonegador, que o brasileiro, se for imposto único e ele não precisar fazer nada, ele vai, próximo de se aposentar, pegar um amigo e falar: me inscreve aí como teu empregado. Então, ele tem que continuar pagando os 10% da parte dele. Eu não sei se dá tempo agora ou depois do intervalo, depois do intervalo, Bejane, mas fica uma pergunta: e as empresas chamadas laranjas continuariam ou não? Essas não tem jeito, Bejane, mas nós vamos falar sobre a resposta vem depois do intervalo. E ainda hoje, aqui no Debate na Globo, eu quero também fazer uma análise de 200 dias dos governos federal e estadual. Quero falar de Bolsonaro, quero falar de Romeu Zema também, e aproveitar a participação do Dr. Renato e do Dr. Francisco para isso, junto com o meu companheiro Carlos Alberto Bejane. Então é um rápido intervalo, 12h23, e a gente volta já. Estamos apresentando Debates na Globo. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra com você. Conheça o Sul sem sair de Juiz de Fora. Feira Gaúcha Minas T, de 19 a 28 de julho no M-Hall. As últimas tendências da moda: calçados, bolsas e acessórios, salames e queijos, chocolates de Gramado, cucas coloniais feitas ao vivo, costela no fogo de chão, porco no rolete e muito mais. Tchê. Tem ainda a Casa do Gaúcho e as danças típicas do Sul. Minas T, compras e diversão para toda a família, de 19 a 28 de julho no M-Hall. Ai, ofertas do Bahamas é legal. Contra filé me leva 19,98 kg, arroz Recanto 10,98, azeite italiano extra virgem Filippo Velho 500 ml 15,90, vinho português Palácio 21,90, Brahma Latão 2,99, refrigerante Itabaiana 2 litros 1,99, Todd 800 gramas 7,99, papel higiênico milho branco folha simples leve 2 rolos pague 11,98. Bahamas, tudo mais barato, ai. Pensando em comprar um carro, uma moto, van, ônibus, micro-ônibus, caminhão, carreta, cavalo mecânico ou quem sabe, um trator. Não importa o modelo, a montadora ou o tipo, a Brasil Marcas vai te ajudar a garantir o seu veículo. Liberação de crédito rápido e fácil, até para pessoas negativadas. Benefícios especiais para caminhoneiros, motoristas de aplicativo e produtores rurais. Ligue 0800 6068 155 e acelere seu sonho com a Brasil Marcas. Pra que deixar pra depois o que você pode fazer agora? Pra que esperar até ano que vem se você já pode estudar no meio do ano? O mercado
Estado espera por você. Não perca mais tempo. Escolha o sucesso matriculando-se em nossos cursos presenciais de contabilidade, administração, segurança do trabalho, enfermagem, eletrônica, química e informática. Para mais informações, acesse colegio-pio12.com.br ou ligue para 3215-6701. Pio 12, o seu caminho para o sucesso. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Meio-dia e 26, voltamos com Debates na Globo, aqui pela Rádio Globo Juiz de Fora. Você continua participando conosco, daqui a pouco eu já vou destacar algumas perguntas dos nossos amigos ouvintes no WhatsApp Globo, 998150791, também no facebook.com/Rádio Globo JF, essa transmissão ao vivo. Carlos Alberto Bejani falava das empresas laranjas dentro deste meandro do mundo da sonegação e também da cobrança tributária. Diga lá, Bejani. É verdade, nós vemos aí, acompanhamos sempre, até pela imprensa mesmo, várias empresas laranjas, e que você não observava isso. Isso continua, acaba com o imposto único? Como é que fica isso? O imposto único não existe. Existe um imposto sobre transações financeiras voltado à previdência pública. Bom, então, a primeira falácia, você não é imposto único, porque eu estava terminando e dizendo, além disso, além desse imposto que vai gerar no mínimo 70 bilhões hoje, e que no futuro pode gerar até 210, e resolve definitivamente o buraco da Previdência, estou falando do buraco, ele mata o problema. Aí nós vamos trocar os 120 bilhões que arrecada por 70? Não, tem mais 40 que tem que vir do empregado. Do empregado ele paga 10% de hoje, ele paga de 8% a 11%, todo mundo vai pagar 10%. O empregador que hoje paga 28%, vai pagar 10% também. Com 10%, por que hoje existe empresa laranja, Bejani? Eu sou especialista. Essa é a pergunta. Por quê? Existe empresa laranja porque vale a pena o empresário correr o risco para não pagar um imposto que toma 50% de cima para baixo. Eu sou tributarista. Eu faço essa coisa. Uma empresa pequena, uma pequena ou média empresa, hoje, o dono da empresa chama-se governo, com mais de 50% da receita. No momento em que ela faz o caixa no final do mês e diz, hoje eu faturei 10 milhões, 5 milhões são do governo. Eu faço essa conta para você, com os vários impostos. Mas a sua negação, como o doutor Renato falou, não é um fator que preocupa os empresários hoje no Brasil. Por exemplo, pelo menos aqueles que não são honestos. O que eu queria acrescentar é o seguinte, no momento em que essa carga tributária baixar, e nesse sistema vai acabar baixando, eu ia até provar, por A mais B, como é que vai acabar baixando. Então, a conta é a seguinte, um empregado 10 mil, eu recebo 10 mil do meu empregador, então eu vou pagar 10%, 100 reais desses 10 mil. Já pago hoje para a Previdência. Eu não vou pagar 10% sobre os 10 mil. Eu vou pagar 10% sobre o teto, que é 5.800 e pouco. Então eu vou pagar R$58. R$58 da minha parte. O empregador vai pagar 10% sobre o que ele paga. É 10 mil que ele paga, ele vai pagar 100 reais. Só que hoje, se eu fizer a conta do empregador, nessa mesma relação com um empregado, ele paga R$1.500. R$1.500. Ele vai trocar por R$100. A gente sabe disso, que o salário mínimo é R$1.000, a gente vai chegar na conta de R$2.500. Isso. Então ele paga R$1.500. Eu estou fazendo conta de chegada, mas eu provo, por A mais B, provo por matemática. Então ele vai pagar, para o empregador é uma grande coisa. Ele vai trocar R$1.500 no sistema de hoje por 100. Para o empregado fica igual. Ele vai trocar, ele não está trocando nada, de 8% a 11%, ele paga 10%, paga no meio, todo mundo paga 10%. Então, no final do ano, esse indivíduo que recebeu 10 mil reais, ele movimenta 10 mil reais no banco, porque tem uma ordem do banco dizendo, o empregador, pague para ele no banco. Então eu vou ter que ir lá no banco e tirar. Então aí já está fechando as duas pontas necessárias para haver a base de cálculo e a alíquota do imposto. Então, nessa hora, deixa eu só concluir uma coisa. Nessa hora, veja, o empregado ele arrecadou, ele está pagando R$100 por mês, vai pagar no final do ano 1.200, que é os 1.200 que ele paga hoje, só que o empregador, em vez de pagar 1.500 por mês, ele vai pagar hoje 1.200 igual.
Então, veja, sem fiscalização e sem nada. Esse 1.200 seria por ano. Por ano. Você vai pagar 100 por mês, onde ele paga 1.500, seria por ano. Então, do jeito que eu vejo a coisa e boto no lápis, veja, é um grande fator para as empresas retomarem a contratação. Só que não vai ter fraude, porque se também for tão fácil assim, do jeito que o governo está falando, tem gente que já está especulando, não vai ter, ninguém precisa pagar mais nada da Previdência, não, isso não existe. Isso não existe, porque aí é que a parte fraudulenta, nata do brasileiro. Ele vai chegar para o amigo e vai dizer, me inscreve aí na Previdência 15 anos, papapá. Então, é preciso que a empresa pague sobre aquilo que ela está fazendo para criar um ônus, e o melhor ônus é o do bolso, e é preciso que o cara pague. E é preciso que toda a sociedade pague, aí ele fecha a conta. Aí não teremos problema com a Previdência. Agora, doutor Renato, doutor Francisco, vou abrir também para as perguntas aqui do nosso público ouvinte. O Henrique do bairro Bom Pastor, ele diz que inconformado com o sistema tributário no Brasil, e ele tem muitos amigos que moram nos Estados Unidos e tem inveja deles lá porque produtos, né, ele gosta de produtos, gosta de games, gosta de produtos eletrônicos, ele dá esse exemplo aqui, se existe alguma forma de simplificar essa situação aí dos produtos, do imposto que você paga ali sobre o produto, sobre também o consumo. Ele diz que aqui no Brasil está demais. É por aí mesmo, doutor Renato? Eu vejo por aí, até que já coloquei anteriormente a forma de tributação americana, porque ela é eficiente. Quer dizer, quem paga não é o comerciante. O comerciante não paga nada. Talvez algumas contribuições lá para algumas atividades que ele exerça. Mas quem paga o imposto nos Estados Unidos é o consumidor. É aquele que chega, o produto é 100, ele vai pagar 110. Vai pagar 110. Por que é tão discrepante? Se o comerciante não recolher aquilo, ele vai para a cadeia. Aqui no Brasil não dá cadeia para quem sonega. Então o cara é muito tranquilo. Ele não tem dinheiro para pagar, ele não paga. E a sonegação no Brasil é monstruosa. Vai analisar na Receita Federal para você ver os débitos levantados pela Receita Federal e que não consegue receber. Vai na Prefeitura de Juiz de Fora e vê se ela consegue receber as autuações que ela faz no comércio e na indústria de Juiz de Fora. Porque chega lá o fiscal, arrebenta com a empresa numa notificação monstruosa, o cara, além de não gostar de pagar, ele não tem dinheiro para pagar, então a prefeitura não arrecada. A situação da Previdência Social na Prefeitura de Juiz de Fora é caótica. É de quebrar a prefeitura. O déficit hoje é de 28 bilhões de reais na Previdência de Juiz de Fora. E o orçamento é de 3 bilhões. Não tinha arrumar dinheiro para pagar isso. Situação complicada. A Celina Barbosa está ligando aqui para a gente também, está mandando a mensagem no nosso Facebook. Eu estou registrando aqui também, está pedindo aqui um boa tarde dos amigos. A Vera Lúcia está participando também. Outras participações aqui, a Luana Andrade, a Bianca Navarro, também são várias participações ao longo do programa. A gente vai registrando aqui. Tá legal, Beijando? Também para não deixar o nosso público ouvinte que nos acompanha nas redes sociais. Então aí fica o registro. Acho que a pergunta do Henrique está respondida nesse sentido também, né? Porque há essa discrepância, inclusive, do valor do produto final que chega na mão do consumidor aqui no Brasil em relação a outros países. O Brasil é o país que tem a maior carga indireta tributária, e essa indireta é a que penaliza o mais pobre. Ela está no ICMS, ela está no IPI, ela está no imposto. Então, ela é indireta. Quer dizer, o imposto de renda é justo, mas o ICMS é indireta, porque aquele imposto de circulação de mercadorias vai ser pago pelo milionário, tanto pelo pobre, e vai fazer. Por isso é que tem que haver isenções na cesta básica e assim por diante. Então, é por isso. Agora, a questão da sonegação, eu já tentei explicar. A sonegação é porque, nesse momento, ainda vale a pena para o empresário ele delinquir, ele sonegar. No momento em que essa conta ficar equilibrada, não sei em que número, não sei, mas o fato é que hoje nós estamos falando dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos arrecada 30%, 29%, 30% do seu PIB em matéria de impostos. Nós arrecadamos 33%. Então o resultado é praticamente o mesmo. Só que eles arrecadam 29% com 15 tributos e nós arrecadamos 33% com 75%. Isso é um caos. O empresário tem que ter uma equipe só para levantar o tributo que ele tem que pagar. Pelo que eu entendi, eu acho assim, esse ponto fica interessante, porque aquele negócio, quem tem conta corrente em banco vai passar a pagar imposto.
né? Aí vai alegar aí, vai alargar a base tributária, porque vamos parar para pensar aí, né? Se pegar todas as pessoas que hoje estão na ilegalidade, vai juntar com as pessoas que estão na formalidade, né? E que só negam, né? E eu acho que no banco tem conta bancária. Ele não terá a possibilidade de não ter a conta, senão ele não recebe. Justamente. Se no momento em que o governo der uma ordem para a fonte pagadora e dizer só pague por banco, acabou. Mas o sonegador não é o trabalhador, o sonegador é o empresário. Mas porque a ele interessa. No momento que o cerco fechar, no momento em que o cerco fechar e não valer mais a pena, porque a base está equilibrada, ou seja, ele hoje fica rico, milionário, se ele sonegar, porque ele está sonegando 50% da receita. Acabei de dizer que no faturamento de R$1 milhão de uma pequena e média empresa por ano, 500 mil sai em forma de tributo. 500 mil sai em forma de tributo. Querem uma prova? Peguem um carro mais barato do Brasil, não sei se hoje é o Fiat Palio, mas já foi o Fiat Palio em 2014, quando eu fiz essa conta, sabe? Ele era vendido na distribuidora, né? Ele era vendido por 24 mil, 25 mil, e ele era exportado por R$7 mil. Exportado pela Fiat por R$7 mil. Então a Fiat está dando de graça? Não está tendo lucro? Né? Claro que está tendo lucro, o resto é tributo, gente. Mas a questão aí, doutor, é o seguinte, ele custa isso porque tem gente que sonega, então eles aproveitam no veículo que não tem sonegação e joga tributo em cima. Porque aí ele arrecada, porque não tem outro caminho. O que precisa é repensar realmente a cadeia tributária. Só que nós temos que dar o primeiro passo e resolver um problema premente, que é a Previdência. Senão eu vou deixar de receber a minha aposentadoria, o ouvinte vai deixar de receber a sua aposentadoria, a sua pensão. E esse é o problema. Estão criticando aí, realmente, alguns políticos contrários, né, de que não podia entrar servidor público nessa situação, porque é um absurdo. O servidor público brasileiro aposenta de integral aquilo que ele recebe, tem vários outros benefícios e contribui com pouco para a Previdência Pública. Por isso o caos está instalado. Enquanto o servidor público são 41 bilhão no Brasil, o déficit deles é 40 bilhões. Enquanto você tem mais de 100 milhões de trabalhadores, o déficit é 40, é 60. Carlos Alberto. Olha a desproporção. Então, Renato, a Previdência sendo aprovada da maneira que está, sem os estados e sem os municípios, é caos? Não é caos. O caos vai ser para os estados e municípios, que não vão ter dinheiro para cobrir a Previdência daqui a uns anos. Não vão ter. Vejam, quando nós estávamos na prefeitura, a Previdência exigiu que nós fizéssemos um estudo atuarial. Naquela época, o déficit da Previdência Municipal era de 1,2 bilhão para uma receita anual da Prefeitura de 900 milhões. Hoje, 12 anos depois, o déficit é de 28 bilhões, com uma receita de 3 milhões. Quer dizer, isso está uma escala astronômica, está subindo todo ano. Então, a Previdência é uma obrigação que o Senado ele conclua através da colocação dos estados e municípios também. Tem que incluir, senão os estados e municípios quebram. Ou então o quê? Não vai ter dinheiro para pagar os aposentados públicos. Porque não vai ter recurso, porque senão vai ter que tirar todo o dinheiro da Receita Municipal para dar para o aposentado, e como é que vão ficar os serviços públicos? Hoje já temos estados sem condições de pagar os aposentados. Exatamente, aí está acontecendo. Rio de Janeiro. Posso complementar? Claro, doutor Francisco. Eles estão deixando essa conta, esse problema, para cada estado e cada município resolver. Mas, na verdade, o que o doutor Renato está falando, eu endosso completamente, isso teria que ser uma regra geral, para que todo mundo pudesse se adequar. Os estados que estão bem não se adequam e fazem o que eles quiserem. Agora, os outros que vão tentar fazer uma reforma local e vão passar por problemas parecidos com o que o Congresso está passando. Agora, deixando para os estados e municípios, isso deixa de ser uniforme.
deixa de ser uniforme, mas nunca foi uniforme. Mas não faz parte de uma tendência de pacto federativo deixar mais autonomia para cada federação? Aí quebraria. Mas não existe dinheiro, doutor. Não existe dinheiro para isso. Quebraria a federação se cada um tivesse uma regra diferente. Agora, quebraria a federação, veja o que é aquilo que foi pensado. Cada um tem que ter a sua autonomia, mas essa autonomia, ela tem limites na Constituição. Então, a Previdência, por exemplo, por isso é que eu falei, a Previdência deixa um buraco negro, ela não está na Constituição. Se ela tivesse, estava resolvido o problema. Fazia uma reforma na Previdência, valia para Estado e município. E não esqueçam que Estado e município, eu comecei dizendo isso, não deveria estar no regime geral. Foi feito, foi imaginado, foi pensado lá no INPS de 1966, e depois com as futuras, até o INSS de hoje, para que cada servidor público tenha o seu fundo. Só que os governos repetidamente meteram a mão nesse dinheiro. É para você ligado no Debates na Globo, faltando 19 minutos para 1 da tarde, vamos para o nosso último intervalo aqui e na sequência a gente volta, já emenda, concluindo a questão previdenciária e do imposto, e também eu quero uma análise dos senhores sobre os primeiros 200 dias, os 200 dias de governo eleito em 2018. Vamos focar aqui no presidente Jair Bolsonaro e no governador Romeu Zema, um instante só. Estamos apresentando Debates na Globo. Rádio Globo, a rádio que vibra com você. Imagina um lugar que cuidasse de você com carinho e dedicação. A Clínica Espaço Saúde é assim, localizada na área central de Juiz de Fora. Oferece atendimento de prevenção e tratamento contínuo, através de seu quadro de profissionais qualificados, atendimento médico nas principais especialidades e um preço justo. Realize seu preventivo, mamografia ou faça seu raio-x. Agende sua consulta, 3211 44 68. Você não pode perder Arena do Futuro em Juiz de Fora, com o pastor Luiz Gonçalves, apresentador da TV Novo Tempo. Dia 27 de julho, a partir das 16 horas, no Capitólio Eventos, entrada franca. Venha e descubra o que a Bíblia fala sobre o futuro. A União deve 135 bilhões a Minas, sendo 33 bilhões aos municípios como compensação pelas perdas de arrecadação causadas pela Lei Candir. A Justiça decidiu. Essa conta deve ser paga. Uma decisão importantíssima para retomar o desenvolvimento do nosso Estado. E melhorar a vida de muita gente. A Assembleia Legislativa busca alternativas para superar a crise. Isso é Minas demais. Agora é assim. Com o Bahamas Card, além de pagar as suas compras no Bahamas, você também poderá usar o seu cartão nos postos de gasolina, no shopping, na farmácia, no seu restaurante favorito, na hora que precisar. É aceito em mais de 95% dos estabelecimentos que trabalham com cartão de crédito. Não perca tempo. Faça logo o seu. Bahamas Card, onde você estiver. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Meio-dia e 43, estamos de volta com o Debates da Globo aqui pela Rádio Globo Juiz de Fora, facebook.com/Rádio Globo JF, a interatividade a todo momento nas redes sociais, 998-150791 é o WhatsApp da Rádio Globo. Estamos recebendo o doutor Renato Garcia, também o doutor Francisco Melo. Hoje um assunto complexo, mas de extrema importância, é a reforma tributária, atrelada também às necessidades da reforma da Previdência, as reformas propostas pelo governo Jair Bolsonaro, que chega aos seus primeiros 200 dias, que ontem inclusive houve uma cerimônia com vários decretos, e a gente, a partir de agora, neste último bloco, o Bejane começa também a esmiuçar, trazer um panorama. Eu conversei com o doutor Francisco Melo há um tempo atrás aqui na Rádio Globo, exatamente 100 dias atrás, ou mais ou menos isso, quando dos primeiros 100 dias, Bejane. Agora vamos fazer uma análise posterior, são 200 dias abrindo o segundo semestre. Eu acho que o governo Bolsonaro ele está buscando atender aquilo que ele prometeu durante a campanha. Agora,
eu acho que a assessoria do presidente, Sua Excelência, disso eu quero ouvir tanto do doutor Renato como do doutor Francisco Melo, essa criação de novidades negativas toda semana, porque isso traz a especulação de uma imprensa que já não é favorável. A grande verdade é essa. A imprensa grandiosa do país já não é favorável ao Bolsonaro. Ela procura sempre pegar coisas negativas para falar. E ainda essa última agora, foi do filho assumir uma embaixada nos Estados Unidos. Então, isso ia criar polêmica. Doutor Renato. Eu acho que ele está criando alguns factores que estão prejudicando a administração dele. Eu não posso julgar, para mim, eu não julgo um governo antes de um ano que ele atua. Porque é muito complexa a administração pública, principalmente quando você tem 500 deputados nas suas costas, que cada um reivindicando uma coisa de seu interesse particular. O Beijani sofreu isso na prefeitura, ele sabe o que é, entendeu? Você não pode levar muitas vezes o seu projeto de governo, porque tem um deputado tal que é contra, tem outro que é contra, tem um partido tal que é contra, outro partido volta para trás. Isso dificulta sobremaneira se governar. Nós precisávamos ter uma Câmara de Deputados muito, mas muito menor do que temos hoje, que além de economizar dinheiro, daria governabilidade ao país. Seria fácil do presidente negociar com o deputado, com o senador, com o outro. Você vai deputar com 550 deputados. Cada um com uma ideia diferente, de um lugar diferente, com um problema diferente. Então, eu não julgo, sinceramente, eu não julgo nem o governo estadual, nem o federal, antes dele completar um ano, que é o período que ele vai ter para conhecer os problemas que ele está enfrentando e dar as soluções que ele entende, se a Câmara de Deputados aprovar. Porque não adianta ele querer, não. Ele precisa da Câmara de Deputados. Tanto é que estão jogando, estão jogando para o presidente da Câmara como ele o responsável da aprovação da Previdência. É isso. E foi. Entendeu? Mas isso, se você notar bem, olhar por trás, você está vendo que a imprensa está focando, vamos usar o nosso termo, por trás, entendeu? Cria factoide ali, cria outro factoide do outro lado, e muitas vezes, na verdade, quantas brigas eles criaram entre o presidente e o presidente da Câmara? Quantas? Vocês viram aí? Mas acho que a questão principal, até que a gente pode orientar essa análise sem surfar nessa onda de rede social, surfar na onda também de pessoas interessadas em que a conversa chega. É claro que existe a medida, a figura, doutor Francisco Melo, a figura do presidente Jair Bolsonaro. A despeito disso, que é polêmica. Que é polêmica por si só. Foi polêmica sempre foi política. Na campanha, na vida pregressa dele como deputado e até antes. Mas falando objetivamente, doutor Francisco, daquele papo que nós tivemos aqui há 100 dias atrás, até hoje, os 200 dias de governo do Jair Bolsonaro, o que de efetivo mudou, avançou, o que o senhor pode trazer para a gente? Eu repito tudo que o doutor Renato Garcia falou e o que o Beijani falou, só com duas alterações. O Beijani falou da assessoria dele, que eu acho que não é assessoria dele, é ele próprio. Ele próprio é que tem que cair na real e botar lá a gente, porque nesse momento, do mesmo jeito que ele está criando uma série de fatos negativos, ele está encontrando, inclusive, a cólera da mídia, porque ele está retirando dinheiro da Globo, da Veja, esse pessoal todo de publicidade. Eu também acho que tentaria fazer alguma coisa, porque é dinheiro desperdiçado demais, então aí ele traz a cólera para ele. Então a questão da assessoria, eu acho que é mais uma sensatez dele. E a segunda coisa, eu não preciso, doutor Renato, diminuir o número de deputados, tem que diminuir drasticamente o número de partidos. Isso sim, tem que governar com 3, 4 partidos no máximo. E é possível? Isso é possível, sim. Eu conheço direito eleitoral, é possível. Toda vez que foi tentado, eles barraram. Era só botar cláusulas de barreira, cláusula de entrada. É possível chegar, não sei se vamos chegar como nos Estados Unidos, que tem 2 partidos, mas não é 2 partidos. Lá tem 80. Só que, na prática, por questão econômica, só sobrevivem 2, o republicano e o democrático. Podemos fazer algo parecido aqui? Podemos sim, doutor Renato. Então não precisa diminuir o número de deputados. Precisa diminuir o número de partidos. E as
essa reforma política eles não fazem, porque não é do interesse dele. Então, veja, nós temos essa incoerência que vocês acusaram e eu faço minha as suas palavras. Enquanto o Congresso, veja, navegar nesse sentido, seus interesses pessoais, o presidente tem que ter sensatez para negociar até certo ponto, para ser coerente com o seu projeto de campanha, agora, ser inteligente no sentido de ficar produzindo fatos negativos a toda semana. Isso é que está pegando. Isso é que, mas, de qualquer forma, eu tenho ainda uma esperança. Basta 2, 3 medidas razoáveis que ele implante, porque ele tem boa assessoria na economia com Paulo Guedes, na justiça. Mas tem nomes respeitáveis ao lado dele. No Ministério de Minas e Energia. Ele está está errando em setores que, por enquanto, ainda não disseram que veio, mas 2 ou 3 medidas que ele acerte, daqui a pouco o povo esquece essas coisas erradas que ele fez no Mas eu entendo quando o Bejanne fala a questão da assessoria, porque quando o rapaz vai lá e fala que fritou hambúrguer no estado do Maine e tem ali o objetivo, isso é piada, né? É aquele negócio, a gente entende que ele quis dizer que tem familiaridade com a cultura local, etc., mas a forma como ele passa isso para a população acaba não é só fazer hambúrguer que capacita o cidadão a ser um embaixador de um país que é do primeiro mundo, é um país fortíssimo, o maior país que nós temos no planeta é os Estados Unidos. É um país forte. Economia, a economia dela é grandiosa. Agora, quando a gente anunciou aqui na Rádio Globo que teríamos a presença também do Dr. Francisco Melo, muitas perguntas apareceram para a gente aqui através das nossas redes sociais, doutor, sabendo também da sua expertise e profundo conhecimento sobre a Operação Lava Jato, e que foi alvo aí de polêmica da semana, a decisão aí do Supremo quanto à questão das investigações a partir do COAF. E aí ficou essa questão para que fosse repassado para o senhor. Muitos ouvintes e colegas nossos que participam diretamente do nosso WhatsApp mandando essa questão, não dá para enumerar os nomes aqui, mas aí fica um sentimento geral do nosso ouvinte querendo também saber do comentário dos senhores, também se estende aí. Em rápidas palavras, eu posso tentar responder os ouvintes da seguinte maneira. O presidente do STF legislou em favor do PT e de todos que estão envolvidos, empresários envolvidos na Lava Jato. Essa regra já está na Constituição, é direito do cidadão, só que empresário envolvido na Lava Jato, político envolvido na Lava Jato, não é cidadão, é delinquente, é diferente. Então, veja, ele legislou, é a coisa mais difícil em direito, caros ouvintes, é a questão dos dois direitos. De um lado, há um direito de garantia fundamental dizendo que você tem inviolabilidade de dados, que é para a autoridade não fazer gato e sapato com essas informações. Do outro lado, você tem a autoridade de poder de polícia do Estado. Isso já estava pacificado. A Receita Federal não precisa mais de juiz, porque tem uma lei complementar, para entrar na sua conta bancária, tem uma lei complementar que diz que ela pode. Então, de um lado ela pode, até certo ponto, do outro lado, o contribuinte tem o direito de se defender também, inviabilizando isso. Bem, essa decisão, a polemicidade dela é que ela veio a calhar. Eu duvido que o Toffoli desse se fosse um deputado do PT ou do PSOL que tivesse pedido, mas foi o próprio filho do presidente, gente. Isso é um absurdo. Quer dizer, ele se prestou para resolver um problema dele, ele se prestou a dar de graça uma decisão polêmica que pode inviabilizar as diligências e os inquéritos em fase policial, porque é a fase do fiscal, do auditor, né, por causa dessa decisão do presidente. Doutor, posso trazer aqui só um dado sobre essa questão? Olha só, que a gente levantou aqui, realmente, alguns dos inquéritos que envolvem políticos, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deputado da Assembleia Legislativa do Rio, deputado André Vargas, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, entre outros aí, que contaram com relatórios da inteligência financeira, né, que veio do COAF,
como meio de prova, por exemplo, só para ficar aí 3 nomes conhecidos aí em matéria de direito penal, é um prato cheio para mim e para qualquer. Eu não sou penalista, não, eu não gosto de penal, mas eu sou doutor em direito, então eu tenho certeza absoluta que os advogados, os colegas penalistas vão aproveitar disso para tentar inviabilizar. Já estão aproveitando. Por quê? Para tentar inviabilizar essas coisas, até o trânsito em julgado de ações que deveria respeitar o ato jurídico perfeito. Mas vamos tentar. Agora, eu só queria um comentário dos senhores a respeito de outra notícia que a gente repercutiu aqui no início da semana, quanto à questão aí dos municípios de Minas Gerais finalmente chegar num acordo viável com a questão do governo Zema, né? Daquela dívida estrondosa que vem já dos governos do Fernando Pimentel, e ainda assim parece que houve uma solução, um meio caminho para isso, não é isso, doutor Renato? Parece que sim, né? Agora eu duvido que ele consiga cumprir, porque não tem receita para isso. Entendeu? Ele recebeu um Estado falido, totalmente falido. Como é que ele vai pagar isso? Ele está tentando fazer um acordo político para ver se ameniza a situação dos municípios. Agora, na minha opinião, ele não vai conseguir cumprir. E me permita só, eu tenho que desabafar uma coisa que está comigo guardada há muito tempo, porque nós sempre somos operadores do direito, sempre tivemos no nosso Supremo Tribunal Federal como uma esperança de que o direito prevalecesse, para um lado ou para o outro, para aquele que tiver o direito. O que nós vimos, aquele Lewandowski fazer no impeachment da Dilma, é uma vergonha para o direito. Ele devia ser expulso do Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição é clara: quem sofre impeachment perde o mandato e fica inelegível por 8 anos. Não é ou outro, não, são os dois. E ele arrumou um acordo lá com os deputados, por isso eu não acredito em deputado, de que a Dilma ficaria elegível. Mas o povo mineiro deu a resposta a ele agora. São reflexos dentro dessa questão político-eleitoral e, é claro, tem a questão judicial e também constitucional que tem que ser sempre levada, e como o doutor Renato pontuou muito bem aqui. Bejane, é isso. É verdade, só lembrando que a folha de pagamento do Estado de Minas Gerais são 800 milhões por mês. 800 milhões é a folha de pagamento, isso mês. Então, multiplica por 12, aliás, por 13, tem o 13º. E vamos ver o que arrecada o Estado para pagar o funcionário. Se esse acordo vai ser cumprido. Doutor Renato Garcia, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua atenção com o jornalismo da Rádio Globo. Excelente tarde. Eu que agradeço o convite de estar aqui, vim com muita satisfação, eu tenho muita estima por essa rádio, né? Militei nela durante muitos anos, inclusive na criação dessa rádio, quando ela veio para Juiz de Fora, tive a oportunidade de assessorar a direção da época. Junto com o Josino Aragão. E é com satisfação que eu vim aqui e agradeço o convite. Doutor Francisco Melo, excelente tarde, nosso muito obrigado. Também, para mim, é um prazer sempre estar aqui, sempre que a Rádio Globo necessitar, porque nesse momento nós estamos passando por um momento político tal que é importante que se leve a informação verdadeira e as várias facetas da realidade para o povo decidir, porque senão o nosso mundo aqui, o brasileirismo, enfim, a nossa cultura vai ficar inviável. Essa questão, essa última eleição, eu nunca vi a radicalização a que chegamos. E logo depois da eleição, ainda as pessoas continuam radicais. Eu entendo que o Bolsonaro ganhou do PT, etc., mas ele é presidente de todos os brasileiros. É verdade. Ele não pode retalhar, não. Né? E às vezes ele tenta retalhar. Por outro lado, eu entendo também que os brasileiros que votaram no PT têm que abrir mão e têm que dar um alento de esperança para ele tentar governar, porque o que está envolvido são todas as nossas famílias. Bejane, meu boa tarde. Boa tarde a você, os ouvintes da Globo, e parabéns pela presença hoje, essa aula que nós tivemos, tanto do Dr. Francisco como do Dr. Renato Garcia. Agradeço a técnica de Hugo Soares, comigo Carlos Alberto Bejane. Este foi o Debate na Globo de hoje. Nós retornamos a segunda-feira ao meio-dia. A todos uma excelente tarde. Tchau, tchau. Rádio Globo. A rádio. Despechou grandes negociações e tem o maior